Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana com o tema Aventuras de um degredado das colónias, uma conversa com Adriano Leite de Vasconcelos. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Canimambo, Canimambo, Canimambo. Canimambo, só contigo eu consigo entender o amor. Canimambo. Revisitar Portugal nos últimos 100 anos não é um exercício fácil de realizar. Podemos, no entanto, abordar os temas históricos e políticos mais determinantes no rumo e destino de Portugal e dos portugueses. A queda da monarquia e a instauração da Primeira República em 1910, a participação na Primeira Guerra Mundial entre 1917 e 1918, com a intervenção em Angola, Moçambique e França, o flagelo da peste espanhola, a queda da Primeira República e a ascensão ao poder de Oliveira Salazar. A ditadura, que se irá prolongar por 48 anos, com repressão feroz para todos os seus opositores. O início da queda do Império Português, com a perda dos territórios de Goa, Damão e Dio em 1961. Ainda em 1961, acontece o inevitável. Face à ausência de respostas políticas por parte do governo português, deflagra a guerra em Angola, guerra que alastra à Guiné e a Moçambique e, durante 13 anos, o país e o povo português é envolvido neste conflito. Em 25 de abril de 64, o movimento dos capitães conclui com êxito um golpe de Estado que derruba o regime de Marcelo Caetano. Este golpe, com a intervenção do povo, torna-se uma revolução, a Revolução de Abril. Em 1975, as ex-colónias tornam-se independentes e Portugal fica reduzido ao seu território continental, europeu e às ilhas da Madeira e dos Açores. No turbilhão destes acontecimentos, boa parte dos portugueses residentes nas ex-colónias consideram não haver condições para ali continuar as suas vidas e entre 500 a 700 mil vêm para Portugal, traumatizados e revoltados e também incompreendidos, mas com grande energia e capacidade de adaptação, integraram-se e refizeram o seu destino. Momento decisivo também é a aprovação da Constituição Democrática em 1976. Nos anos 80, o país adere à Comunidade Europeia e do isolamento dos tempos da ditadura é agora um país de pleno direito, reconhecido e participativo no campo económico, político e militar. Num registro que consideramos de grande interesse histórico e literário, o escritor Adriano Leite de Vasconcelos escreveu o romance Ademar, Aventuras de um degredado nas colónias, que pretende homenagear a vida do seu avô. Nesta obra, de fino recorte em termos de escrita, perpassam boa parte destes anos da história de Portugal. Adriano Leite de Vasconcelos nasceu na Beira, Moçambique, em 1957. Fez a sua licenciatura em inglês, francês e relações internacionais na África do Sul e trabalhou a maior parte da sua vida como tradutor em várias instituições internacionais. Descobriu agora a sua veia literária, tendo várias obras no prelo. Adriano, boa noite, obrigado pela sua participação no nosso programa Quando um Homem se Põe a Pensar, uma parceria das Edições Colibri com a Rádio Horizonte FM. Quer fazer algum comentário às minhas palavras? Com certeza, Fernando. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade e também uma boa noite a todos os ouvintes. Sim, essencialmente o Fernando descreveu o conteúdo do livro.
obviamente não é um período de 100 anos. O meu avô nasceu em 1909 e morreu em 1974. Nós estamos a falar de um período de 65 anos. Mas isto, embora inspirado na vida dele, é mais simbólico do que era o Império Português do que outra coisa qualquer. O nome dele era Adriano, mas o nome do protagonista do romance é Admar, que junta o AD de Adriano com o mar, que era crucial para o Império Português. Aliás, muito do livro é passado em paquetes e numa conexão contínua entre as várias colónias e a metrópole, conforme o protagonista vai passando pelas suas várias aventuras e atribulações. Na realidade, o meu avô apanhou o Covid, que na altura se chamava febre espanhola, em 1920, e esteve no sanatório de Carcavelos a tratar-se. Na história é o irmão dele que apanha essa doença. O meu avô completou o curso de sargentos na Casa Pia por morte do pai dele por Covid, e como a mãe não tinha posses para ter os filhos, para manter os filhos em casa, tiveram de ir os 4, os 2 irmãos e as 2 irmãs, para a Casa Pia. Ao completar o seu curso de sargentos, o meu avô entrou num protesto reviralhista na Rotunda, que era o nome que se dava naquela altura à Rotunda do Marquês de Pombal, e foi preso e degradado com 17 anos, como disse, para Cabo Verde, onde tinha que dormir de pé na prisão para não morrer afogado. Adriano, desculpe interromper, deixe-me voltar um pouco atrás, porque a descrição que faz da vida dos trabalhadores numa quinta agrícola de Arcos de Valdevez é algo surpreendente para mim. Nunca imaginei que as pessoas vivessem em condições como aqui descreve. Isto passa-se no início do século XX, certo? Passa-se no início do século XX e, aliás, posso dizer que os meus avós já mais tarde adquiriram uma quinta, precisamente a Quinta da Cruz, à saída de Arcos de Valdevez, e precisamente quando eles foram ver a quinta ainda encontraram, isto foi no ano de 1963, se não me engano, ainda encontraram muitas das práticas que vêm mencionadas na fase na fase introdutória do livro. Mas aí temos que ver que há aquela disputa entre os monárquicos, que tinham acabado de perder o poder, e os republicanos, que chegavam agora ao poder e que representavam essencialmente o povo que não tinha nada e que estava a procurar lutar por direitos. Muito bem. E deixe-me perguntar-lhe, o pai destes jovens, não é, que podemos aqui referir, que no livro tem o nome de Admar e Teodoro, portanto, tinha uma vida dentro daquilo que é considerado razoável, não é? Mas, a partir do momento em que o pai é integrado na expedição para a França e acaba por morrer numa batalha, não é? Penso que foi em La Lixe. Não foi em La Lixe. Não foi em La Lixe. Mas que morre, portanto, durante uma batalha em França. A vida, enfim, da mãe tornou-se muito preocupante, com os filhos, enfim, nos braços e sem condições para que eles pudessem seguir em frente. E é nessa altura que ela os entrega, por intermédio de um familiar também, à Casa Pia. Portanto, isto é real. Isto é absolutamente real. E atenção que o meu bisavô, portanto, o pai destas 2 personagens, vive até numa situação bastante melhor, embora ele seja um criado. É criado numa casa fidalga e sabe conduzir, que é uma coisa raríssima naquela altura, e é por isso que consegue um estatuto dentro da casa e consegue ter uma mulher suficientemente bonita para interessar o patrão. Sim, que mais tarde o livro vem depois a referir isso, não é? Mas pronto, com a morte do pai destas crianças, tudo se complica e eles são entregues na Casa Pia, um com 12 e outro com 11 anos. A ideia com que se fica é que estas crianças ficam completamente entregues a si próprias. Exatamente. Bem, entregues a si próprias no sentido de que têm que se defender elas próprias, mas estão verdadeiramente... Dos outros miúdos mais velhos, talvez, não é? Exatamente, mas são essencialmente pertença da instituição da Casa Pia naquela altura. Até acabarem o curso, ou até se portarem de uma maneira que forçasse a sua expulsão, eles eram essencialmente, estavam completamente à disposição e sob o controle da Casa Pia.
Isso é de facto dramático, imaginar crianças, provavelmente centenas de crianças, e que praticamente não tinham... Os tutores eram os próprios miúdos, não é? Eram miúdos um pouco mais velhos, que estavam há mais tempo na instituição, não é? Exatamente, havia os professores e depois havia o tutor que seguia... E que estava com eles permanentemente, ao passo que o professor muito provavelmente saía dali e eles ficavam entregues aos mais velhos. Exatamente. E depois a situação que, aliás, se continua a observar ainda hoje, em certas circunstâncias, é que essa pequena importância que o tutor tinha, depois era transmitida na pancada que ele dava nos alunos. Porque para poder exercer essa autoridade, ele tinha que implementar força também, de outra forma perdia. Mas bem... Adriano, portanto, o seu avô, esta figura, o seu avô, o Ademar, realmente sai da Casa Pia em determinado momento, já como sargento, não é? Como sargento do Exército, sim. Mas envolve-se numa confusão e acaba por ser degradado para Cabo Verde. Quer contar, quer dizer, haveria aqui episódios que valeria a pena contar ao longo do livro, mas infelizmente o nosso tempo é limitado, não é? Mas, por exemplo, a entrada dele no barco, logo ali ele teve que se defender de outros degradados também extremamente violentos, não é? Exatamente, muito mais violentos ainda que ele e muito mais velhos. Sim, mas atenção... Ele vai com 17 anos? Na realidade, 17 anos. Não é? Mas é preciso ver que ele, e esta questão da Casa Pia é bastante importante, é que ele treina-se em boxe e faz muito atletismo, natação, etc., porque é fisicamente muito forte. E é isso que o ajuda não só depois a sobreviver a essa viagem de barco até Cabo Verde, como depois a prisão de Cabo Verde, onde tinha que dormir de pé. Com água a bater com água a entrar na prisão. Aquilo, se ele se deitasse, morria afogado, seguramente. E depois, mais tarde, em Macau também e em Moçambique. Essa preparação física e mental, essa sobrevivência que ele teve na Casa Pia acabou por ser crucial para toda a outra sobrevivência no decurso da sua vida. Muito bem. Em Macau podemos contar um ou outro episódio também? Sim, se estiver de acordo, não? O meu avô em Macau, ao contrário do que se passa na história, não foi desonrosamente desligado do Exército. Ele depois continua no Exército para Moçambique. Mas na história, obviamente, ele consegue um feito, chega a tornar-se, de certa maneira, famoso entre os chineses, que lhe chamam Dei Mao. Ele nem sequer sabe a fama que tem. E depois acaba por ser perseguido pelo exército português por ter tomado a decisão e ter conseguido dominar um pirata sem ter recebido ordens, e por essa razão é desonrosamente desligado do exército. E possivelmente será nessa altura que ele vai então para Moçambique. E é aqui que faz... Pois é nessa altura que ele termina o seu período em Macau, vai para Moçambique, e é aí que ele se percebe que Nagar Aveli e Dadra, que eram dois pequenos territórios adjuntos da mão de Uigoa, facilmente seriam perdidos porque estavam encravados no território indiano. E ao fazer comentários desses, caiu imediatamente sob a alçada e a atenção da PVDE e começou a ser perseguido pela polícia sistematicamente, e foi uma coisa que lhe aconteceu o resto da vida. A PVDE, mais conhecida pela PIDE. Naquela altura era Polícia de Vigilância de Defesa do Estado, e depois tornou-se Polícia Internacional de Defesa do Estado. Mas ele continuou sempre a ser controlado pela polícia, mesmo em Moçambique. Quando vai para Moçambique, sim, ele continuava com o estatuto degradado. Não? Exatamente. Só que ele aproveitou a oportunidade, que não é o que aconteceu na vida real, mas ele aproveitou a oportunidade oferecida pelo facto da Companhia de Moçambique operar nos distritos de Manica e Sefala, no centro de Moçambique, e de, essencialmente, serem os ingleses a controlar aquilo, de modo que ele, indo para lá, escapou-se da PIDE. E para sobreviver, tornou-se caçador profissional, o que é uma realidade, ele também o foi, e obviamente os seus conhecimentos militares também o ajudaram, e ajudavam a reprimir a população nativa, que recebia muito pouco, e quando protestava,
era parte da vida e parte do salário que recebia dos ingleses era precisamente para controlar esse tipo de situação. Muito bem. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. O nosso programa, como sabe, é de música e de palavras. Já ouvimos Canimambo, que penso, enfim, foi o Adriano é uma que das peças de música da minha vida. Que mais gosta, porque diz respeito também a Moçambique, sim, não é? A palavra Canimambo quer dizer obrigado, e eu, de facto, só posso agradecer a Moçambique por tudo, por ter nascido lá. Porque ele nasceu e continua a sentir-se também sim, há uma parte de mim que é moçambicano, sem dúvida, e há outra parte que é portuguesa. Muito bem, mas agora vamos ouvir José Afonso, quando ele teve algum tempo em Moçambique. José Afonso era um homem que sabia integrar estes sons que vinham do povo, que facilmente captavam a sua atenção e que ele depois, de certo modo, conseguia, com arranjos muito próprios dele, conseguia alterar e fazer, enfim, músicas que, no fundo, integravam essas músicas étnicas, digamos assim. Diga, amigo Miguel, como está você? Em todo Chipamanini já ninguém o vê. Vou dar-lhe a minha viola para tocar outra vez. Vou dar-lhe a minha viola para tocar outra vez. Yeah, 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 yeah. O seu valor um dia você mostrou. Todo mal a tua ouvia e até dançou. Miguel, só você sabia tocar como já tocou. Miguel, só você sabia tocar como já tocou. Yeah, 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 yeah. Vinha maninho de gente para atender. Moda lá da sua terra bonita a valer. O Jaime e o ET15, amigos não volta a ver. O Jaime e o ET15, amigos não volta a ver. Yeah, 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 yeah. Quando à noite se ouvia Miguel tocar, também havia marimba para acompanhar. A noite na Ponta Cheia, amigos é de recordar. A noite na Ponta Cheia, amigos é de recordar. Yeah, 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 yeah. Podíamos referir que a figura de seu avô é, de certo modo, o paradigma do português aventureiro que procurou se ingrar em África? Eu creio que sim. Eu creio que é muito subestimada a força de vontade que muitos portugueses tiveram que ter, especialmente nos anos 30, quando o governo português se opunha veementemente à transferência de cidadãos portugueses para as colónias. Só os degradados praticamente iam para lá. E eram em condições extremamente difíceis, de doenças, de animais perigosos, de povos hostis, de temperaturas altíssimas, de desastres naturais, etc., que se tinha que sobreviver naquele ambiente. O meu avô é um exemplo de pessoas que tentaram formar negócios ou de transporte de pessoas, ou de transporte de coisas, ou de produtos, etc., ou de cantinas. Todos esses são negócios extremamente difíceis naquelas situações, porque as estradas eram praticamente impassáveis na maior parte do país. Uma cantina tinha que estar dependente de transporte, e o transporte era difícil. As coisas eram caríssimas e transportá-las até lá só aumentava o preço para ser vendido a gente que não tinha dinheiro, na maior parte dos casos. Porque era preciso ser extremamente persistente para se conseguir sobreviver naquelas circunstâncias. E o personagem Ademar tipifica isso. É que o português, que é muitas vezes visto como um colono explorador e alguém que fez muito mal às populações indígenas, e sem dúvida que houve casos desses, infelizmente. Noutros casos, provavelmente na maioria, foi gente que procurava sobreviver com a maior das dificuldades e que procurou tratar outros como provavelmente trataria a sua própria família, porque no final de contas todos dependiam uns dos outros. Aliás, o Ademar fez família com diversas mulheres
de algumas etnias diferentes, com certeza, não é? Sim, é preciso ver, o Ademar é essencialmente um símbolo do Império Português. Tal como a mãe dele é um símbolo da República que larga aos filhos e sempre quis entrar na aristocracia e consegue, e essencialmente, tal como a República Portuguesa está-se marimbando para o que acontece aos filhos, que vai largando pelo mundo e eles que se safem, o Ademar é o típico, é o protótipo do Império Português, que vai espalhando as suas ligações de sangue e vai aumentando o Império através dessa conexão do sangue. É esse o símbolo de Ademar. E sem dúvida é um símbolo muito bonito, não há dúvida nenhuma, não é? Mas, tirando figuras como o Ademar, nós sabemos que o encontro de culturas em Moçambique, estamos a falar de Moçambique, poderíamos falar de Angola, de Guiné, ou de outros locais onde os portugueses estiveram, não era fácil, Adriano. Não. Aliás, repare que esta novela, este romance inclui de uma forma ou de outra todo o território do Império Português, desde dos Açores a Timor. E em todos eles se encontram imensas dificuldades, até mesmo na metrópole. E o Fernando sabe disso tão bem como eu. Aliás, ainda há pouco tempo tivemos aqui o Sr. Cantanhede a falar das dificuldades que haviam no Alentejo, tivemos ainda há minutos a falar das dificuldades que haviam no Minho. Isso essencialmente era o sistema de exploração do trabalhador de sol a sol, e é preciso ver que isto não era uma situação que se resumisse só a Portugal. É preciso pensar que há 100 anos atrás ainda não havia uma semana sequer de férias para os trabalhadores. Foi graças aos franceses, nos anos 1930, e porque queriam conhecer o mar, que o resto da Europa passou a ter férias. E os franceses, o governo francês apercebeu-se que podia ganhar imensos impostos e fazer muito dinheiro pondo as pessoas a viajar do interior da França até ao mar. E esse exemplo francês acabou por se expandir para o resto da Europa, e até se percebeu a necessidade de não dar apenas uma semana, mas dar mais tempo para as pessoas gastarem dinheiro, e que obviamente era bom para o Estado. Muito bem. Os portugueses que conheceu, e os seus amigos e familiares, de certo modo viviam isolados do resto das populações, ou não? Pergunto isto em termos de lazer, em termos de desporto, em termos de atividades culturais. Fernando, obviamente que eu só posso responder com os 2 olhos que tenho na cara e da experiência que vivi. O meu pai jogava futebol como amador, mas chegou a jogar em clubes como o Sporting de Climane e depois até no Sporting de Lourenço Marques, embora fosse belenense. No desporto, muito provavelmente, essa integração era mais fácil, não é? E como administrador de posto, ele organizava equipas que eram ali ele era muitas vezes, ele e a minha mãe e nós éramos os únicos brancos que estávamos naquela zona, de modo que praticamente o resto da equipa eram negros. A minha experiência na escola foi que tive sempre, mas eu, portanto, estudei em Vila Cabral, estudei em Climane, estudei na Beira, estudei em Lourenço Marques, estudei no Chibuto e na Inhaca, e em todos esses sítios tive sempre colegas negros e indianos, e em alguns deles chineses também. Portanto, foi para mim... E era fácil fazer amizades? Era. Aliás, os meus ainda perduram algumas dessas amizades? Sim, há um colega, o Fernando Leão, com quem ainda me comunico, que está em Moçambique e é chinês. Havia o Nitin Kumar Parshota, que também era um indiano. E depois pessoas como um dos filhos do Irvilha, que é uma das pessoas que mais simpáticas que alguma vez conheci, o negro da zona de Sofala, que era chofer do meu avô. São pessoas que eu nunca hei de esquecer e que tiveram uma importância fundamental na minha vida, no meu crescimento como pessoa. A independência de Moçambique foi uma surpresa para si e um trauma? Ouça, a surpresa não foi, porque se via que aquela era uma guerra perdida à partida, não é? E sentia-se cada vez mais que... E eu tive um período que estive no Niassa em que não sabíamos se acabávamos a viagem sem arrebentar uma mina. Vi um caso de uma mina que arrebentou e uma perna de um soldado e um pneu numa árvore. Vi outras coisas, e de modo que eu vi o que era a guerra. Quando ouvíamos tiros à noite, eu tinha 8 anos, o meu irmão tinha 6, corríamos para o centro da casa com os nossos colchões, que era para as balas que se penetrassem as paredes levarem mais tempo a chegar até nós, não é? E caíamos como tábuas.
modo que isto era... Via-se, quando cheguei a Lourenço Marques, as pessoas não sabiam nada disso. Os meus colegas da escola, eles mostravam-me o carro do James Bond ou do Santo e não tinham a menor ideia da guerra que se passava no norte de Moçambique. Eram 2 mundos diferentes, apesar de ser tudo Moçambique. Isso muito provavelmente devido à censura, portanto as pessoas não tinham conhecimento ou não se interessavam, pensavam que tudo seria igual. Não, a guerra estava controlada, da beira para o sul a guerra estava controlada, da beira para o norte era mais difícil, e então na Niassa e em Cabo Delgado, e a partir do momento em que se construiu Cabora Bassa em Tete, a situação militar era claramente negativa para Portugal. Nestas situações, por vezes... há membros da nossa família que se dividem por um lado ou pelo outro. O Adriano quer contar-nos alguma situação da parte de familiares seus face a este conflito? Sim, de facto é uma situação bastante interessante. Portanto, o meu avô era uma pessoa que já protestava sistematicamente contra o governo. Eu dou um exemplo. Eu, quando fiz 7 anos, estava em Portugal com os meus avós naquela altura, o meu pai tinha cá vindo de licença graciosa, ofereceram-me no Natal um jipe de plástico e o irmão do meu avô ofereceu-me um cágado. E então eu pus o cágado verdadeiro. Eu pus o cágado no jipe, puxei o jipe e disse: o Salazar está a passar, toda a gente que se afaste. E o meu avô, que estava a fazer a barba e estava cheio de espuma na cara, que saiu a correr da casa bem, veio até comigo e disse: Adriano, nunca fales do Salazar, nunca. E eu disse-lhe: mas qual é o problema? É que se pode ir para a prisão por causa disso. Eu disse-lhe: mas avô, eu percebo o problema, é que eu vejo que no Bonanza eles põem cordas à volta das grades da prisão e arrebentam aquilo, e o avô não tem nenhum cavalo para me tirar da prisão. E o meu avô disse-me: não é isso, Adriano, sou eu que vou para a prisão, não és tu. Mas fui eu que falei. E eu disse: não, mas sou eu que sou responsável pelo que tu dizes. E aí deu que pensar. Deu. Mas sobre a questão dos meus... O meu pai, como administrativo, tinha que seguir a ordem do governo português. O meu tio, o irmão dele, cresceu já sob... 10 anos mais novo, cresceu sob outra mentalidade, e foi ele que pôs a senha Grândola Vila Morena, que foi a segunda senha para o 25 de Abril. De modo que havia... Isso é um momento histórico fundamental. Sim, mas havia uma grande dicotomia. O momento democrático que vivemos hoje, esse foi, de facto, o momento inicial. Foi um momento da maior importância, era um momento que tinha que acontecer. Infelizmente, para aqueles que viviam nas colónias... Sabe que o homem que escolheu a Grândola Vila Morena já foi aqui entrevistado também, um dia, o comandante Carlos de Almada Contreiras. Foi ele que escolheu a Grândola Vila Morena. Muito bem, Adriano. Quando é que o Adriano voltou para Portugal? Em que data? Eu voltei em 1999. Foi logo no princípio, em janeiro de 1999. Mas não ficou em Moçambique até Não, eu saí de Moçambique ainda poucos meses antes do 25 de Abril, e por razão de doença renal do meu pai, que tinha que ser tratado com hemodiálise, e em Moçambique não havia hipótese de hemodiálise. Depois, sim, ele foi transferido como primeiro secretário para o Consulado de Joanesburgo, e muito gentilmente o General Hospital de Joanesburgo permitiu que o meu pai fosse tratado grátis, mas com a condição de ser tratado por estudantes de medicina, de modo que o meu pai, na altura, chegou a ter o recorde como a pessoa que tinha sofrido mais operações no General Hospital de Joanesburgo. Muito obrigado, Adriano. Acho que foi um prazer estar aqui consigo nesta pequena conversa. E então tivemos a música Canimambo, de João Maria Tudela, José Afonso com carta a Miguel de Gedgé, do álbum Traz Outro Amigo também, e de Moçambique, com precisamente o título Moçambique, de Selma Uamusse. Hoje, com gravação e imagem gráfica da Raquel Ferreira, produção técnica e divulgação do André do Manuel Monteferro, apoio informático da Helena Gilo. Boas férias para os amigos que nos seguem com alguma atenção e gosto, e muita saúde para todos. Até uma próxima oportunidade.